Jota, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Só para esclarecer a situação de ontem, infelizmente a gente lamenta o desfecho que teve. Essa não era a nossa intenção e não é nunca, né? A Polícia Militar ela trabalha com o intuito sempre de preservar a vida e não de ceifar a vida. Então os militares na noite foram acionados aí para uma intervenção de distúrbio psiquiátrico. Vale ressaltar aí que antes do acionamento da polícia tentou-se o acionamento do SAMU e do bombeiro, mas eles não tinham uma equipe disponível para aquele momento, naquela situação, então a Polícia Militar acabou chegando ao local primeiro para resguardar a família ali que havia acionado. Esse cidadão ele estava em surto psicótico, completamente transtornado, ele fazia uso de medicação controlada, mas não se sabe ao certo se ele misturou esse medicamento com o uso de bebida alcoólica ou se ele simplesmente deixou de fazer uso da medicação. Fato é que os militares chegaram no local para fazer a intervenção, tentaram inicialmente ali toda uma verbalização, uma parlamentação com ele, para que pudesse cessar ali aquele intento dele de agredir a família, né? Ele que estava em posse ali de uma faca, tipo de açougueiro, uma faca grande. Mas durante toda a negociação ali ele foi irredutível, ele não quis ceder à intervenção policial, ele não quis abrir mão ali de portar aquela faca. E em determinado momento foi necessário fazer a intervenção para que pudesse contê-lo. E durante essa intervenção ali foi utilizado outros meios, outros equipamentos, né? Existe todo um procedimento, uma sequência que deve ser observada antes da utilização da arma de fogo. Então foi feito o uso ali da Spark, né, que é um material, um equipamento que a gente tem de menor potencial ofensivo, para que pudesse fazer ali a imobilização dele. Esse equipamento falhou, não conseguiu ali cumprir o objetivo, a finalidade dela. Os militares estavam ali então, para sua segurança, com um escudo balístico e um dos militares da equipe portando a arma de fogo. Então ali o autor ele partiu para cima da equipe, tentou agredir os militares, tentou esfaquear os militares tentaram se proteger ali atrás do escudo. O escudo foi utilizado também como arma para tentar desarmá-lo, para tirar a faca da mão dele, mas não foi possível. E aí, como último recurso, foi utilizado a arma de fogo ali, foram efetuados 2 disparos, um acertou a mão dele e acertou a faca também, e um dos disparos acertou ali a região abdominal dele. E, infelizmente, aí na manhã de hoje, ele veio a falecer. Agora, o capitão Douglas, é uma situação complicada porque, inclusive, a própria família já tinha temor que ele adentrasse na residência e pudesse fazer algo com alguém, né? Sim, ele já tinha um histórico de agressão, né? Pelo que a gente conseguiu apurar aí, ele não era um rapaz que tinha um histórico na criminalidade, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, a família também não soube, ele começou a desenvolver esse surto psicótico. E aí durante essas crises, né, ele se apresentava agressivo. E ontem foi um desses dias que ele se apresentou agressivo. E essa residência em qual bairro? Na região do Vila Militar. Vila Militar. E esse jovem, essa vítima, a idade dela, capitão Douglas, tem aproximadamente? Aproximadamente 46 anos. Quer dizer, é uma pessoa com a idade já madura e, claro, né, tudo leva a crer que realmente é um problema psiquiátrico e que acabou deslanchando, desaguando nessa situação. Exatamente. Pelo que a gente tem de informação, foi uma situação de um surto que ele teve, né, naquele momento, agressivo e de posse daquela faca ali. Ele tentou agredir primeiro a família, né, e a família fez o acionamento da Polícia Militar e aí tentou agredir também os militares que estavam no local ali e foi necessário fazer o uso da força ali necessária para conter a agressão. Até porque se o policial não toma essa medida, seguramente hoje estaríamos falando aqui talvez de 2 homicídios, né? Possivelmente. E logo após a utilização da força, né, da arma de fogo ali, os próprios militares providenciaram o socorro imediato dele ao hospital, mas infelizmente ele não sobreviveu. Aliás, foi feito todo o aparato pela Polícia Militar, cercando o trânsito, para que realmente pudesse ser socorrido o mais rápido possível, chegar rápido ao Hospital Márcio Cunha, para que pudesse ser atendido. Exatamente. Como eu falei no início, o trabalho da polícia é para preservar a vida, né, e tudo que a gente puder fazer para preservar a vida, a gente vai fazer. Mas infelizmente, em algumas situações, isso não é possível. Eu ouvi ali atentamente a fala do senhor com os comandados, né, lamentando o fato de ter perdido uma vida, mas infelizmente essa foi a situação. Exatamente. A gente lamenta para a família, né, a perda, a gente sabe que toda perda ela é importante, mas foi o que foi necessário ser feito para que os militares pudessem voltar em segurança para casa.
Evidentemente que agora a Polícia Militar trabalhando e analisando todas as situações para verificar o que é que realmente aconteceu, para que tudo isso possa ser descrito detalhadamente. Exatamente. Os militares ontem já foram submetidos ao processo de auto de prisão em flagrante e foi aberta uma investigação, um inquérito para apuração dos fatos. Quais são os policiais mais que trabalharam aí, Capitão Douglas, nesta ocorrência e que fizeram parte de todo esse processo? Foi uma equipe do Tático Móvel, né? Eu vou me preservar não falar o nome deles, até para não expô-los, porque eles estavam ali atuando em nome da Polícia Militar, mas foi uma guarnição, uma equipe do Tático Móvel aí. Alguma colocação mais, Capitão Douglas? Não, só isso mesmo. Tá legal, tá aí as palavras, as declarações da Polícia Militar através da pessoa do Capitão Douglas, responsável por repassar para a sociedade todas estas informações da forma como realmente elas ocorreram. E a Polícia Militar sempre pronta para preservar a vida. Ele falou comigo aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Alto Impacto Para-Brisas, José Júlio da Costa, 1310, no bairro Iguaçu. Lojas Eliane, nossa meta é você feliz, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Jota, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Só para esclarecer a situação de ontem, infelizmente a gente lamenta o desfecho que teve. Essa não era a nossa intenção e não é nunca, né? A Polícia Militar ela trabalha com o intuito sempre de preservar a vida e não de ceifar a vida. Então os militares na noite foram acionados aí para uma intervenção de distúrbio psiquiátrico. Vale ressaltar aí que antes do acionamento da polícia tentou-se o acionamento do SAMU e do bombeiro, mas eles não tinham uma equipe disponível para aquele momento, naquela situação, então a Polícia Militar acabou chegando ao local primeiro para resguardar a família ali que havia acionado. Esse cidadão ele estava em surto psicótico, completamente transtornado, ele fazia uso de medicação controlada, mas não se sabe ao certo se ele misturou esse medicamento com o uso de bebida alcoólica ou se ele simplesmente deixou de fazer uso da medicação. Fato é que os militares chegaram no local para fazer a intervenção, tentaram inicialmente ali toda uma verbalização, uma parlamentação com ele, para que pudesse cessar ali aquele intento dele de agredir a família, né? Ele que estava em posse ali de uma faca, tipo de açougueiro, uma faca grande. Mas durante toda a negociação ali ele foi irredutível, ele não quis ceder à intervenção policial, ele não quis abrir mão ali de portar aquela faca e em determinado momento foi necessário fazer a intervenção para que pudesse contê-lo. E durante essa intervenção ali foi utilizado outros meios, outros equipamentos, né? Existe todo um procedimento, uma sequência que deve ser observada antes da utilização da arma de fogo. Então foi feito o uso ali da Spark, né, que é um material, um equipamento que a gente tem de menor potencial ofensivo, para que pudesse fazer ali a imobilização dele. Esse equipamento falhou, não conseguiu ali cumprir o objetivo, a finalidade dela. Os militares estavam ali então, para sua segurança, com um escudo balístico e um dos militares da equipe portando a arma de fogo. Então ali o autor ele partiu para cima da equipe, tentou agredir os militares, tentou esfaquear os militares tentaram se proteger ali atrás do escudo. O escudo foi utilizado também como arma para tentar desarmá-lo, para tirar a faca da mão dele, mas não foi possível. E aí, como último recurso, foi utilizado a arma de fogo ali, foram efetuados 2 disparos, um acertou a mão dele e acertou a faca também, e um dos disparos acertou ali a região abdominal dele. E, infelizmente, aí na manhã de hoje, ele veio a falecer. Agora, o Capitão Douglas, é uma situação complicada porque, inclusive, a própria família já tinha temor que ele adentrasse na residência e pudesse fazer algo com alguém, né? Sim, ele já tinha um histórico de agressão, né? Pelo que a gente conseguiu apurar aí, ele não era um rapaz que tinha um histórico na criminalidade, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, a família também não soube, ele começou a desenvolver esse surto psicótico e aí durante essas crises, né, ele se apresentava agressivo. E ontem foi um desses dias que ele se apresentou agressivo. E esta residência em qual bairro? Na região do Vila Militar. Vila Militar. E esse jovem, esta vítima, a idade dela, Capitão Douglas, tem aproximadamente? Aproximadamente 46 anos. Quer dizer, é uma pessoa com a idade já madura e, claro, né, tudo leva a crer que realmente é um problema psiquiátrico e que acabou deslanchando, desaguando nessa situação. Exatamente. Pelo que a gente tem de informação, foi uma situação de um surto que ele teve, né, naquele momento, agressivo e de posse daquela faca ali. Ele tentou agredir primeiro a família, né, e a família fez o acionamento da Polícia Militar e aí
tentou agredir também os militares que estavam no local ali e foi necessário fazer o uso da força ali necessária para conter a agressão. Até porque se o policial não toma essa medida, seguramente hoje estaríamos falando aqui, talvez, de 2 homicídios, né? Possivelmente. E logo após a utilização da força, né, da arma de fogo ali, os próprios militares providenciaram o socorro imediato dele ao hospital, mas infelizmente ele não sobreviveu. Aliás, foi feito todo um aparato pela Polícia Militar, cercando o trânsito, para que realmente pudesse ser socorrido o mais rápido possível, chegar rápido ao Hospital Márcio Cunha, para que pudesse ser atendido. Exatamente. Como eu falei no início, o trabalho da polícia é para preservar a vida, né, e tudo que a gente puder fazer para preservar a vida, a gente vai fazer. Mas, infelizmente, em algumas situações isso não é possível. Eu ouvi ali atentamente a fala do senhor com os comandados, né, lamentando o fato de ter perdido uma vida, mas infelizmente essa foi a situação. Exatamente. A gente lamenta para a família, né, a perda, a gente sabe que toda perda ela é importante, mas foi o que foi necessário ser feito para que os militares pudessem voltar em segurança para casa. Evidentemente que agora a Polícia Militar trabalhando e analisando todas as situações para verificar o que é que realmente aconteceu, para que tudo isso possa ser descrito detalhadamente. Exatamente. Os militares ontem já foram submetidos ao processo de auto de prisão em flagrante e foi aberta a investigação, um inquérito para a apuração dos fatos. Quais são os policiais mais que trabalharam aí, Capitão Douglas, nesta ocorrência e que fizeram parte de todo esse processo? Foi uma equipe do Tático Móvel, né? Eu vou me preservar não falar o nome deles, até para não expô-los, porque eles estavam ali atuando em nome da Polícia Militar, mas foi uma guarnição, uma equipe do Tático Móvel aí. Alguma colocação mais, Capitão Douglas? Não, só isso mesmo. Tá legal, tá aí as palavras, as declarações da Polícia Militar através da pessoa do Capitão Douglas, responsável por repassar para a sociedade todas estas informações da forma como realmente elas ocorreram. E a Polícia Militar sempre pronta para preservar a vida. Ele falou comigo aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Alto Impacto Para-Brisas, José Júlio da Costa, 1310, no bairro Iguaçu. Lojas Eliane, nossa meta é você feliz, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Jota, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Só para esclarecer a situação de ontem, infelizmente a gente lamenta o desfecho que teve. Essa não era a nossa intenção e não é nunca, né? A Polícia Militar ela trabalha com o intuito sempre de preservar a vida e não de ceifar a vida. Então os militares na noite foram acionados aí para uma intervenção de distúrbio psiquiátrico. Vale ressaltar aí que antes do acionamento da polícia tentou-se o acionamento do SAMU e do bombeiro, mas eles não tinham uma equipe disponível para aquele momento, naquela situação, então a Polícia Militar acabou chegando ao local primeiro para resguardar a família ali que havia acionado. Esse cidadão ele estava em surto psicótico, completamente transtornado, ele fazia uso de medicação controlada, mas não se sabe ao certo se ele misturou esse medicamento com o uso de bebida alcoólica ou se ele simplesmente deixou de fazer uso da medicação. O fato é que os militares chegaram no local para fazer a intervenção, tentaram inicialmente ali toda uma verbalização, uma parlamentação com ele, para que pudesse cessar ali aquele intento dele de agredir a família, né? Ele que estava em posse ali de uma faca, tipo de açougueiro, uma faca grande. Mas durante toda a negociação ali ele foi irredutível, ele não quis ceder à intervenção policial, ele não quis abrir mão ali de portar aquela faca e em determinado momento foi necessário fazer a intervenção para que pudesse contê-lo. E durante essa intervenção ali foi utilizado outros meios, outros equipamentos, né? Existe todo um procedimento, uma sequência que deve ser observada antes da utilização da arma de fogo. Então foi feito o uso ali da Spark, né, que é um material, um equipamento que a gente tem de menor potencial ofensivo, para que pudesse fazer ali a imobilização dele. Esse equipamento falhou, não conseguiu ali cumprir o objetivo, a finalidade dela. Os militares estavam ali então, para sua segurança, com um escudo balístico e um dos militares da equipe portando a arma de fogo. Então ali o autor ele partiu para cima da equipe, tentou agredir os militares, tentou esfaquear os militares tentaram se proteger ali atrás do escudo. O escudo foi utilizado também como arma para tentar desarmá-lo, para tirar a faca da mão dele, mas não foi possível. E aí, como último recurso, foi utilizado a arma de fogo ali, foram efetuados 2 disparos. Um acertou a mão dele e acertou a faca também, e um dos disparos acertou ali a região abdominal dele. E, infelizmente, aí na manhã de hoje, ele veio a falecer.
Agora, o capitão Douglas, é uma situação complicada porque, inclusive, a própria família já tinha temor que ele adentrasse na residência e pudesse fazer algo com alguém, né? Sim, ele já tinha um histórico de agressão, né? Pelo que a gente conseguiu apurar aí, ele não era um rapaz que tinha um histórico na criminalidade, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, a família também não soube, ele começou a desenvolver esse surto psicótico e aí durante essas crises, né, ele se apresentava agressivo. E ontem foi um desses dias que ele se apresentou agressivo. E esta residência em qual bairro? Na região do Vila Militar. Vila Militar. E esse jovem, esta vítima, qual a idade dela, capitão Douglas? Tem aproximadamente? Aproximadamente 46 anos. Quer dizer, é uma pessoa com a idade já madura e, claro, né, tudo leva a crer que realmente é um problema psiquiátrico e que acabou deslanchando, desaguando nessa situação. Exatamente. Pelo que a gente tem de informação, foi uma situação de um surto que ele teve, né, naquele momento, agressivo, e de posse daquela faca ali, ele tentou agredir primeiro a família, né, e a família fez o acionamento da polícia militar, e aí tentou agredir também os militares que estavam no local ali e foi necessário fazer o uso da força ali necessária para conter a agressão. Até porque se o policial não toma essa medida, seguramente hoje estaríamos falando aqui talvez de 2 homicídios, né? Possivelmente. E logo após a utilização da força, né, da arma de fogo ali, os próprios militares providenciaram o socorro imediato dele ao hospital, mas infelizmente ele não sobreviveu. Aliás, foi feito todo o aparato pela Polícia Militar, cercando o trânsito, para que realmente pudesse ser socorrido o mais rápido possível, chegar rápido ao Hospital Márcio Cunha, para que pudesse ser atendido. Exatamente. Como eu falei no início, o trabalho da polícia é para preservar a vida, né, e tudo que a gente puder fazer para preservar a vida, a gente vai fazer. Mas infelizmente, em algumas situações, isso não é possível. Eu ouvi ali atentamente a fala do senhor com os comandados, né, lamentando o fato de ter perdido uma vida, mas infelizmente essa foi a situação. Exatamente. A gente lamenta para a família, né, a perda, a gente sabe que toda perda ela é importante, mas foi o que foi necessário ser feito para que os militares pudessem voltar em segurança para casa. Evidentemente que agora a Polícia Militar trabalhando e analisando todas as situações para verificar o que é que realmente aconteceu, para que tudo isso possa ser descrito detalhadamente. Exatamente. Os militares ontem já foram submetidos ao processo de auto de prisão em flagrante e foi aberta uma investigação, um inquérito para apuração dos fatos. Quais são os policiais mais que trabalharam aí, capitão Douglas, nesta ocorrência e que fizeram parte de todo esse processo? Foi uma equipe do Tático Móvel, né? Eu vou me preservar não falar o nome deles, até para não expô-los, porque eles estavam ali atuando em nome da Polícia Militar, mas foi uma guarnição, uma equipe do Tático Móvel aí. Alguma colocação mais, capitão Douglas? Não, só isso mesmo. Tá legal, tá aí as palavras, as declarações da Polícia Militar através da pessoa do capitão Douglas, responsável por repassar para a sociedade todas estas informações da forma como realmente elas ocorreram. E a Polícia Militar sempre pronta para preservar a vida. Ele falou comigo aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Alto Impacto Para-Brisas, José Júlio da Costa, 1310, no bairro Iguaçu. Lojas Eliane, nossa meta é você feliz, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.